Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e informações de tudo o que aconteceu aí no decorrer do dia de hoje do Vasco. Então já peço para todo mundo que está assistindo aqui com a gente para deixar aquele joinha, para deixar aquele like, para deixar aquela curtida logo aqui embaixo, para ajudar o canal aí a continuar crescendo e cada vez atingindo aí mais e mais vascaínos ao redor desse Brasil inteiro aí. Então, ó, corre ali embaixo, clica no botãozinho com o dedo para cima e se você é novo, tá chegando aqui pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo do vídeo, né? E mais importante do que isso, não esqueça de ativar o sininho de notificações que tem logo aqui ao lado para sempre receber os avisos do YouTube aí assim que os nossos vídeos forem ao ar e também para você estar participando dos sorteios, das promoções que a gente faz aí sempre antes das partidas do Vasco, aí sorteando 2 camisas. Então corre aqui embaixo, ativa o sininho, siga as nossas redes sociais também para participar, Instagram, Twitter e o Facebook, e obviamente não esqueça de compartilhar o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram para mais vascaínos conhecerem aqui o canal, beleza? Então o vídeo de hoje aí tem muita coisa interessante pra gente falar, né? Tem a preparação do Vasco que já começou, o Valadares ali já começa a tentar dar um rosto aí para esse time do Vasco para a partida contra o Santos. Vamos falar também sobre uma nota super interessante da Identidade Vasco, grupo político do Roberto Monteiro, né? Que era o grupo político que o Campelo fazia parte antes das eleições ali, e eles agora parecem que se arrependeram de terem ali posto o Campelo onde que ele está. Então vamos falar sobre isso e também vamos falar sobre as definições da diretoria em relação a diretor de futebol, em relação a treinador, né? Parece que algumas movimentações nos bastidores vêm acontecendo em relação a alguns nomes, então vamos comentar sobre isso aqui no vídeo de hoje também, beleza? Então, ó, deixa aquela curtida no vídeo aí, não esqueça de quem quiser participar do sorteio da camisa que vai rolar no próximo final de semana aí, na partida entre Vasco e Santos, de deixar o joinha nesse vídeo aqui e nos vídeos que a gente posta aí desde a segunda-feira. Então corre lá, deixa aquele like e obviamente tá inscrito no canal com o sininho ativado, beleza? Então vamos que vamos aqui começar o vídeo falando da preparação do Vasco, né? O Valadares que começou na segunda-feira aí a preparação para o jogo do final de semana, ele que deve ser mantido como treinador pelo menos aí até esse jogo contra o Santos, né? Já que o Vasco até o momento não definiu, né, o seu diretor de futebol, nem o seu treinador. Então o Valadares vai ter mais uma semana à frente do comando técnico do Vasco e, como eu falei, né, ele já começou os trabalhos, vai ter aí o retorno de alguns atletas como o Lucas Santos, como o Wesley e também o Marrone, né, que é uma peça importantíssima nesse ano do Vasco aí, apesar de ter tido uma certa queda ali de qualidade nas últimas partidas, que é normal, ele vai oscilar, mas deve estar retornando como titular já para esse próximo jogo aí. E, obviamente, os ajustes precisam ser feitos, né? O Vasco que não jogou bem, né, nesses 3 primeiros jogos do Brasileiro, precisa ter ali mudanças, né, sendo feita na equipe, em relação a atletas que têm que ser mudados no time titular, talvez até mesmo na formação tática, né? O Valadares que começou com aquele esquema de 3 zagueiros, depois decidiu voltar para um esquema tradicional com 2 zagueiros e 2 laterais. Eu particularmente gostei mais quando ele colocou 3 zagueiros no time. Acho que o time ficou um pouco mais protegido, né, com a zaga ali um pouco mais esquematizada. Obviamente que com a ausência do Leandro Castan fica mais difícil fazer isso, pelo fato do Vasco não ter ali 3 zagueiros ali que realmente são zagueiros de qualidade excelente, mas acredito que talvez se entrassem ali com o Luiz Gustavo, com o Ricardo Graça e com o Wesley, poderia ser interessante. Meio de campo ali, eu faria algumas alterações também, eu voltaria com o Andrei de titular, já que o Vasco aí não tem, né, aquele titular absoluto como primeiro e segundo volante, tirando o Lucas Mineiro, que desde o começo da temporada é o nome ali certo, geralmente no time titular, mas eu voltaria com o Andrei, manteria também ali o Valdir, não, desculpa, o Jairinho no time, né, depois que ele entrou bem naquela partida, e obviamente o Rossi como titular depois do último jogo ali, que obviamente mostra que não tem como tirar o Rossi desse time. É um cara que é o pulmão, é o cara que é raça, é o cara que é vontade e tem o espírito ali de Vasco realmente como a gente espera de todos os
jogadores. Então, vamos esperar, né? Vai ter ali, como falei, até o final de semana de trabalho. Espero que os jogadores consigam se recuperar e ficarem 100% para esse jogo. Quem sabe a gente já não vê um Valdívia um pouco mais forte, né? Parte física. Quem sabe a gente já não vê o Rossi podendo jogar a partida inteira, né? Nesse final de semana, que seria excelente também. Como eu falei, um jogador super importante para esse time do Vasco. E esperar e torcer, né, para que o Valadares consiga surpreender o Santos jogando fora de casa. Seria muito, muito interessante caso o Vasco conseguisse essa vitória, já que no momento aí a gente está na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas um ponto conquistado em 9 disputados, sendo que 2 desses jogos aí como mandante. Então vamos esperar, vamos torcer, vamos aí dar mais um crédito para o Valadares, né? Ele que com a contratação de um novo treinador deve retornar ao sub-20 do Vasco, né? O time que ele comandava anteriormente, mas como eu falei, acredito que ele tem sim condições de trazer um bom resultado desse jogo contra o Santos aí no final de semana. Agora mudando um pouco de assunto, né? Falando um pouquinho sobre a questão política do Vasco. Ontem, a Identidade Vasco, que é o grupo político do Roberto Monteiro, né? O Roberto Monteiro ali é o cabeça, né, desse grupo político, que nas últimas eleições tinha o Alexandre Campelo, atual presidente do Vasco, como candidato, né? Como ali aquele nome que viria para ser o presidente, antes mesmo deles terem feito ali aquela aliança com a Sempre Vasco, que era o grupo do Júlio Brandt. Eles soltaram ontem uma nota, né? Um grupo político soltou essa nota, o Identidade Vasco, falando que teria feito um erro em indicar o Campelo à presidência do Vasco, que eles estavam arrependidos, que eles não esperavam que o Alexandre Campelo fosse se transformar no presidente, né? Autoritário, um cara ali que segue os modelos parecidos com o do Eurico Miranda, né, que quer decidir tudo por conta própria, né, acabando assumindo até mesmo a vice-presidência de futebol e até hoje aí não distribuindo. Isso aí mostra, né, que a Identidade Vasco, obviamente, estava errada e que não tem muito o que dizer, né? Eles mesmos aí estão assumindo o erro, estão eles mesmos assumindo aí a indicação do Campelo, que hoje em dia é o presidente do Vasco e também vice-presidente do futebol. Então, engraçado até falar isso, mas tinha que soltar isso aqui no vídeo, porque, obviamente, é uma coisa importante aí do meio político do Vasco. E agora entrando no assunto aqui, talvez mais importante no vídeo, que são as definições no departamento de futebol do Vasco, né? O Vasco que teve a demissão do Alberto Valentim, após a demissão do Alberto Valentim, teve também a demissão do Alexandre Farias, e até o momento a gente não tem a definição de quem será o novo diretor de futebol do Vasco, a gente não sabe quem será o novo treinador, muitas especulações acontecendo nos últimos 2 semanas aí em torno de treinador, agora também em torno do diretor de futebol, né? Vários nomes sendo cogitados para esse cargo de diretor, foi Felipe Ximenes, Paulo Angione, Rodrigo Caetano, e parece que o nome forte agora dentro de São Januário, né, que corre ali nos corredores, seria o nome do Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha que a gente já conhece, ex-zagueiro, seleção brasileira, já jogou muito tempo no Vasco também, tem ali já um certo conhecimento de Vasco da Gama e parece que o nome dele ali surge com certa força, né, nos corredores de São Januário. Eu particularmente não conheço a fundo o trabalho do Ricardo Rocha, não sei se seria uma boa ou não, pelo menos é um cara que já conhece o clube, pelo menos é um cara que já tem a identificação com o torcedor, né? Então acho que seria um pouco mais fácil. Obviamente que o Ricardo Rocha tem uma entrada no meio do futebol, é um cara que conhece muita gente, né, no mundo do futebol brasileiro, então isso aí ajuda também, né, pode ser um ponto positivo, né, dessa vinda dele ao Vasco. Não tem ainda a confirmação, mas tem o nome dele, como eu falei, pinta ali com força bastante, né, no momento em São Januário. E em relação a treinador, o Lisca deu um depoimento hoje falando que não negocia com o Vasco nesse momento, não tem ali nenhum tipo de negociação aberta com a diretoria do Vasco nesse momento, e o nome do Luxemburgo voltou com força total nesse momento, né, em São Januário. Muita gente falou até durante o dia que o Luxemburgo estava em São Januário, uma foto antiga do Luxemburgo com o Antônio Lopes e o Alexandre Campelo foi ali passada nos grupos de WhatsApp, mas dava para ver que era uma foto muito antiga, né, dos três ali muito mais novos, muito mais jovens, e o próprio Luxemburgo nas suas redes sociais postou uma foto falando que estava em São Paulo, postou alguma coisa relacionada falando que estava em São Paulo, não estava nem no Rio de Janeiro, porém
pessoas nos bastidores disseram aí que o Alexandre Campelo teria tido uma conversa por telefone com o Luxemburgo e que o Carlos Leite, empresário aí, obviamente, de vários jogadores, o empresário que empresta dinheiro pro Vasco aí sempre que o Vasco está necessitado, que na minha opinião, é um erro fazer esse tipo de coisa, não pegar dinheiro emprestado quando o clube necessita, mas pegar dinheiro emprestado com o empresário que tem jogadores no clube. Isso aí, para mim, é uma coisa muito complicada, né? Porque você tem um jogador que você empresaria dentro do clube, você empresta dinheiro para esse clube. Para mim, isso aí, por mais que não seja ilegal, para mim é uma coisa imoral, né? Que acaba ficando aquele conflito, né, de interesses. Você tem ali um certo poder dentro do clube. Mas, enfim, foi dito aí que o Campelo teria conversado com o Luxemburgo pelo telefone e teria dado o aval para o Carlos Leite negociar uma vinda, né, do Luxemburgo como treinador para o Vasco. Não tem como a gente confirmar isso, obviamente aí o Campelo não falou nada sobre isso. A confirmação que a gente tem é que nesse momento a definição do diretor de futebol deve vir antes da contratação de um treinador, até porque não faria muito sentido você trazer um treinador, depois trazer um diretor de futebol que talvez ele nem goste desse treinador, né, nem se identifique. Então, obviamente, o certo seria trazer o diretor, após a vinda do diretor, contratar um treinador para esses dois juntos definirem, né, o futuro do Vasco em relação à reformulação de elenco, a contratações, em relação a reforços e outras coisas que possam acontecer aí no decorrer dessa continuação, né, do ano de 2019, do Campeonato Brasileiro que o Vasco tem pela frente. Não temos outras competições, é foco total no Brasileiro, recuperação, né? O Vasco que agora está numa situação caótica, tanto dentro de campo quanto fora de campo, e a gente fica na expectativa que isso aí possa ser resolvido o quanto antes. Beleza, galera? Então, mais uma vez, lembrando a todos vocês aí que no final de semana, partida contra o Santos, antes do jogo começar, 45 minutinhos, rola aí o sorteio daquelas duas camisas, uma camisa oficial do Vasco, uma camisa oficial do canal. E para você participar do sorteio com a gente, tem que estar inscrito no canal aqui embaixo. Então corre aqui, se inscreve. Mais importante, com o sininho aqui, ó, de notificações ativado. Então, se não está ativado ainda, corre aqui, ativa o sininho, porque já teve gente que ganhou a camisa e não levou para casa porque não estava com o sininho de notificações ativado. E, obviamente, deixar o joinha, deixar o like nesse vídeo, em todos os vídeos que a gente posta durante a semana. Mesmo se você não teve tempo de assistir um vídeo ou outro, corre na lista dos vídeos lá, deixa aquele like para você estar participando 100% de certeza do sorteio e estar inscrito em pelo menos uma das nossas redes sociais, que são o Instagram, Twitter e o Facebook, que todas elas estão na descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário do vídeo de hoje, beleza? Então compartilha aí, joga o link nos seus grupos de Zap, Facebook, Instagram, tudo que você puder aí para mais e mais vascaínos conhecerem o canal, para você também aí ter mais chances de ganhar, né? Vai que um familiar seu ganha camisa, um amigo aí, seria super legal. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Galera, fiquem ligados aí que provavelmente hoje, por volta das 8h30, 9 da noite, vou fazer uma live, né, ao vivo no Instagram. Então, se você segue a gente no Instagram lá, fica ligado que assim que eu entrar ao vivo, vou convidar outros vascaínos pra gente fazer trocar uma ideia ao vivo, né? No Instagram você pode fazer isso, chamar pessoas que estão assistindo a live para conversar com você, responder perguntas. Então, vai lá no Instagram, segue lá e participe com a gente dessa live hoje à noite. Demorou? Tamo junto, vamos que vamos, porque aqui, ó, é Vasco. Vamos que vamos, Vasco é Vasco, esta é fiasco. Vasco! Tamo junto, grande abraço aí, até daqui a pouco lá no Instagram. Valeu!